Danilo Gentili pode ser candidato a presidente. Pode, principalmente se depender da pressão. Meu nome é Paula. Oi, Paula. Eu queria saber uma coisa. Fala. Seguinte, a gente viu muita gente aí se comprometendo, sempre com projeto. Você está assumindo o compromisso com a gente hoje. Você não vai chegar no 10 dias, um mês da campanha e vai abandonar tudo isso aqui, né? Porque a gente está apostando em você. Olha... Tem que ver também o seguinte, quando sair a primeira pesquisa, se eu tiver em último lugar, vocês também não vão me abandonar, vão? Isso aí foi num congresso do MBL. E nessa ocasião ele disse que o Brasil tem que definir as suas prioridades. O mesmo vale para o humorista que pode estar trocando o que pode ser o maior talk show do país por um plano furado. Será que essa candidatura do Gentili tem futuro? Esse é o tema de hoje na TV Cringe, sigla para Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Eu ainda não me acostumei com esse nome. TV Cringe. Na última eleição, Danilo Gentili foi até o Instagram e postou o seguinte: eu serei presidente ainda esse ano. E é sério, algo novo e livre está prestes a ser anunciado. Mais detalhes em breve. Aguardem. Mas acabou que o alívio cômico daquela eleição foi mesmo o tal do Padre Kelmon. Era Kelvin. O comediante famoso não veio, a gente teve que ficar com o padre de festa junina. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Bom, o resto da história é que o Lula venceu, o tempo passou e o Danilo Gentili continua falando em ser presidente. E aí chegou num ponto em que a possível candidatura dele saiu do noticiário sobre celebridades e foi parar nas páginas de política. E existem boas razões para isso. A primeira delas é que já não parece mais que ele tá brincando. Se é que um dia ele teve. A outra boa razão é o incentivo da Sara, seja lá quem a Sara for. E ela me chamou essa semana para conversar, a Sara. E ela falou para mim o seguinte, ela falou: ô Danilo, eu tô vendo a situação política aí, tá meio estranha e tal. Menina é inglesa, trabalha no parlamento inglês, mora na Inglaterra. Ela falou para mim: eu ouvi dizer que estão te cogitando para você sair presidente aqui na Inglaterra. Aí eu falei assim, mas eu não sei se eu entro nessa porra não, porque é o seguinte, Sara, isso aí é um jogo que você não tem que ter nem muito cérebro, você tem que ter estômago. É um jogo que o sociopata engole a pessoa comum. É um jogo que quem escala é o cara que não tem escrúpulo, não é o cara que tem valores, não é o cara que tem uma missão. É o cara que não tem escrúpulo, eu falei pra ela. Então pra mim não dá pra entrar nisso, porque eu sou só uma pessoa comum. Ela falou, mas aí é que tá. Se as pessoas comuns não entrarem nisso, elas serão dominadas pelos sociopatas que entram. A Sara falou, foi terça-feira. Se é que eu entendi direito, porque o meu inglês não é muito bom. E se você não se convenceu de que ele tá falando sério, tá tudo bem. Como todo humorista, ele usa muita dubiedade. Mas às vezes ele fala como candidato, ele se comporta como candidato. Danilo. Oi. Eu sou a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo, e você? Também. A gente tá cansado de político despreparado. Você poderia me dar 3 exemplos de como você se prepararia para ser nosso presidente em 2026? Sim. Boa. Boa, Ana. Eu quero falar pra Ana que eu acho a mesma coisa que ela, eu também tô cansado. A gente tem político que nunca frequentou uma faculdade. Se a gente parar pra pensar agora, falta quantos anos pra próxima eleição? 4? 4 anos pra próxima eleição, que é o número de anos de uma faculdade. É por isso que a gente tá começando agora. A partir daqui,
partir daqui nós vamos começar uma faculdade para isso. Essa pergunta que você me fez sobre o fundão, eu preciso sentar e eu preciso estudar. Eu tenho 4 anos para entender como eu desarmo uma bomba atômica, por exemplo. Mas será que eu vou precisar usar ela antes de desarmar? Eu espero que não. Mas são 4 anos para estudar e entender como isso é feito. É uma coisa que eu nunca fiz e você está certa. Por isso que a gente está começando agora, porque a gente tem 4 anos. A gente vai fazer uma faculdade. Talvez o primeiro projeto que vai colocar um presidente numa faculdade para ser presidente pode ser esse aqui. Esse evento aí em que o Danilo aparece é do MBL. E os planos que ele e o movimento teriam juntos passam pela presidência da República. O sonho é o seguinte: primeiro o MBL vira um partido, de verdade, com número na urna e tudo. E depois o Danilo se filia, concorre à presidência e ganha. Sonho eu não sei pra quem, isso aí pra mim tá mais pra pesadelo. E de fato não parece ser um mau negócio, nem pro movimento e nem pra ele. Mas o Danilo precisa estar seguro de que o MBL vai entregar o que promete. O Danilo, tem conversa, é meme, o que é? Calma aí você, ó. Derrubou o Tem cenário conversas, inteiro. como que é? Quer falar? Assim, o convite tá sempre feito. A galera tem camiseta e é mó barato, né? Porque a Ele galera não tá muito desmente ansiosa. nem- Pois é, eu acho que tem que convidar o Danilo aqui, entendeu? E ele assumir esse compromisso com o Brasil. Porque é legal a gente ficar falando, talvez, mas a gente precisa de um nome, né? Precisa de um CPF, Cara, de imagina alguém. debate com ele, E é o velho. que eu falo, assim, claro que o candidato, ele é a pontinha do iceberg. Embaixo tem todo mundo que vai fazer o plano de governo. E o exército aqui, ó, nosso, tá preparado, assim, sabe? Esse exército tão preparado foi tentar ajudar o Sérgio Moro em 2022. Mas no período pré-eleitoral, essa aproximação só ferrou o Moro. Isso me deixa tão triste. Fico muito triste com a notícia dessas. Teve o escândalo da Ucrânia, teve o escândalo do partido nazista que tem que ser liberado. Um constrangimento só. E não, isso não é só opinião. São fatos. Daí o registro. Moro perde palanque em São Paulo e sofre baque após áudios de Arthur Duval. Então, a gente pode dizer que existe esse risco. O MBL poderia fazer pelo Danilo Gentili exatamente aquilo que fez pelo Sérgio Moro. E apesar desse glorioso histórico no marketing político, mesmo assim, o Gentili parece disposto a arriscar. Então, qualquer coisa que tenha um norte assim, eu aceito participar. Até porque, sabe, eu estava conversando, acho que foi com o meu advogado essa semana, o Maurício, e eu falei, puta, mas entrar nessas é foda, porque a gente brinca com fogo, acaba se queimando. Ele falou, você se queima e nem brinca? Porque a hora que vê, a gente não quer entrar nisso. E a hora que vê, quem entrou nisso decide se a gente pode ou não contar uma mísera piada. Agora, as dificuldades para que esse plano se realize. Vamos para a primeira delas. Ao que consta, o Danilo Gentili exige ter uma quantidade razoável de votos garantidos antes de ser lançado o candidato. E esse piso de votação teria sido a razão para ele ter desistido de se candidatar em 2022. Olha lá na Folha. A avaliação é que o humorista só aceitará de fato encarar a disputa presidencial se alcançar um patamar próximo dos 10%. O MBL fará outra pesquisa mês que vem para testar novamente o nome de Gentili. Acabou que ele não passou dos 4% e não saiu candidato. Então, em termos de dificuldade, tem isso, mas não só isso. Sabe qual é o outro problema? É que o MBL também tem pouquíssimas chances de se dar bem nessa coisa de se transformar num partido. Josias, o que você acha dessa história do MBL virar um partido? O que você acha de Danilo Gentili ser candidato? Eu acho precária a alternativa, Fabíola. Acho que não será fácil virar partido, porque o último que tentou isso, com muitos recursos, foi o Bolsonaro e não conseguiu, que realmente não é fácil. Você tem que coletar um sem número de assinaturas espalhadas pelos estados brasileiros. Não é algo simples, né? Conclusão:
se o MBL conseguir virar um partido e se o Danilo tiver uma perspectiva decente de votação, aí ele pode ser candidato. Mas que candidato é esse? O que esse homem defende? É o que a gente vai descobrir. Mas antes, uma palavrinha para os nossos patrocinadores. Na mídia independente, o que mais tem é espaço para plantar ideia. Vem florescer com a gente! Tens o que é preciso para patrocinar essa doideira? Olhar com alguma atenção para a produção televisiva do Danilo Gentili, vai perceber que em alguns momentos ele passou assim raspando por pautas da esquerda. Que tal aquela vez em que ele enquadrou o Bolsonaro, sim, para saber se ele sabia o que era a Lei Maria da Penha? É o registro do CQC de 2009. Já fazem uns 3 anos que vocês aprovaram a lei da Maria da Penha. Certo? E essa lei ainda não está funcionando direito em alguns lugares do país. Você tem ideia por quê? Olha, isso vai da cabeça da mulher, né? Eu acho que se a mulher sofre maus tratos em casa, ela tem que partir para outra. Eu nunca bati em mulher nenhuma. Ou melhor, quase uma vez bati numa mulher aqui, sim, a tal de Maria do Rosário, que ela me acusou aqui de ser estuprador. Eu quase dei um cacete nela aqui. Merecia. E a proposta dele para o desarmamento? Você ficou sabendo? Direto de 2017, olha lá. A liberação das armas. Veja bem, todo mundo fala que os senadores e os deputados são representantes do povo. Então, por que a gente não faz o experimento com eles? Pega todos eles, dá uma arma para cada um, tranca no Congresso. Fecha a porta. No final do período, a gente abre a porta. Se todos sobreviveram, significa que a população brasileira é capaz de ser civilizada e discutir com uma arma na cintura sem machucar ninguém. Acho que devemos, sim, discutir a legalização das armas. Agora, se você abrir a porta do Congresso e todos tiverem se matado, aí não tem discussão. Tem que legalizar a arma mesmo, porque... Olha, verdade seja dita, imparcial ele nunca foi, até porque pouca gente consegue ser, eu nem acho que isso seja muito possível, e ele nem tem essa obrigação. Mas nessa época aí, ele conseguia expor as tragédias históricas da política brasileira de um jeito mais abrangente. E se você acha um absurdo Jean Willis cuspir na cara de alguém no Congresso e ficar impune, talvez é porque você não conhece a história do senador que entrou com um revólver no Congresso e deu um tiro, matou e ficou de boa. E não adianta relativizar, não, cuspe, tiro, os dois não pode, os dois é... Não, um tiro é pior que uma cuspida, porque um tiro arranca uma vida. A cuspida do Jean Willis, não. Porque o esperma só vira vida quando encontra o ovo. Essa história que eu estou contando, o assassino foi o senador Arnon Collor, pai do Collor. Ele entrou dentro do Congresso, puxou uma arma e pau! Se achando que o Collor era o único da família que dava seus tiros, né? Agora a gente salta 3 anos no tempo. O Danilo está em outro papel, o de entrevistador. E com o Collor ele foi bem menos crítico. Eu te chamo de senhor presidente, senhor ex-presidente, senhor senador, vossa excelência, só Fernandão, Nandão, Collor, Brode, como que a gente se trata aqui? Do jeito que você se sentir mais à vontade. É claro que como entrevistador ele não pode dizer as coisas que ele disse no show do jeito que ele disse no show, tudo bem. Ainda assim, a diferença é gritante. E na medida em que ele vai ficando mais suave com alguns, ele vai ficando mais hostil com outros. E agora com o PCdoB também, né? Com o PSOL. Ah, tudo que é de progressista e de esquerda é sacrossanto. Pois é, um cancelamento por semana convenceu Danilo Gentili de que existe uma ditadura de esquerda. Falei do Cláudio Manuel, porque o Cláudio Manuel foi no meu programa uma vez. Quem tiver curiosidade, procura lá, Cláudio Manuel de Noite, onde a gente conversa sobre isso. E ele fala que ele estava no Cacete Planeta, ele zoava o Itamar,
zoava o Collor, Fernando Henrique. o Fernando Henrique, e tava tudo bem. O dia que ele zoou o Lula, começaram. Mas e aí? Não sabia disso, não. O dia que ele começou a zoar o Lula, o dia que o Caceta começou a zoar o Lula, começou as represárias. Mas e aí? Bilhetinho. Não, é dos próprios colegas. Ah, dos colegas mesmo? Jornalista, os artistas, o pessoal nem... na rua. Mas e aí, mas não pode zoar o Lula. O Lula não. Eu falei, mas eu zoava o Fernando Henrique até o ano passado. Não, mas o Lula não pode zoar, isso não pode fazer. Parece que essa história é parecida com de outra pessoa que você conhece. Lembra? Puxa aí pela memória. Pensa que outra figura da comunicação disse uma barbaridade atrás da outra, ganhou um cancelamento atrás do outro, até se convencer de que tem uma ditadura no Brasil. Já começou! Caralho! Caralho! Mas é uma pena, né? Porque o Danilo Gentili acaba de completar 10 anos no The Noite. O programa dele é pro SBT de hoje o equivalente ao que foi o Jô 11:30 no seu auge. Ou será que não? Hoje, na Mostra Meteoro de Arte Digital, nós temos o trabalho de John. Tá aí a arroba no Twitter, pausa, printa e conta quantos J's tem nessa arroba. Enquanto isso, vamos mostrar aqui o trabalho. Olha que incrível. Eu adorei isso. Em 1807, a família real portuguesa pegou um navio e fugiu para o Brasil. Eles fugiram porque o Napoleão estava com tudo. E no fim, a escolha da nobreza portuguesa era ficar e resistir, ou então largar o povo durante o risco de uma invasão, salvando do outro lado do oceano. Aí o tempo passa, a história acontece, o Brasil vira uma república, passa por uma porção de golpes militares e a gente chega em 1993. 1993 foi quando um plebiscito tinha que decidir, entre outras coisas, se essa família real que chegou aqui se borrando de medo deveria voltar ao poder. Fala-se que vai haver um plebiscito para que se escolha ou república ou monarquia, ou parlamentarismo ou presidencialismo. Exato. Mas em nenhum momento se coloca lá na Constituição que a monarquia será reinstalada com os membros da família Orleans e Bragança. Você não acha que isso vai dar uma brigalhada, não? Acho que não. Porque qualquer pessoa que se candidate a rei não será levada a sério. E eu sou candidato, por exemplo. Se isso vingar a monarquia, eu saio candidato no primeiro dia. Não tenho direito a ser candidato. Se você se candidatar, se o senhor se candidatar... Não, você, me chama de você. Todos vão dizer, é uma a mais do jogo. E ninguém vai levar a sério uma piada a mais do jogo. Tudo bem, mas eu acho que se a monarquia ganhar, também vão dizer, é uma a mais do Brasil. Não, pelo que eles falaram. E o Jô Soares não ridicularizou só a possibilidade do Brasil virar uma monarquia de novo, não. Ele ridicularizou o passado da família real portuguesa. Como você já sabe, Napoleão foi o terror da família real portuguesa. O Jô joga o nome do Napoleão na conversa como quem não quer nada. Porque, por exemplo, o filho de Napoleão, que era notoriamente um fraco, né? L'Aiglon, era notoriamente um menino frágil, um menino fraco. Por que pelo fato de ser filho de Napoleão, ele seria um extraordinário imperador da França? Nunca seria extraordinário imperador da França, como Napoleão também nunca foi bom imperador da França. Napoleão foi um tirano que tomou o poder pela força, que não tinha nenhuma autenticidade. O Jô não pode ter mencionado Napoleão por acaso, não. Ele deveria estar muito bem se planejando para a piada que ele pretendia fazer. Isso sem que o príncipe nem percebesse. Instalou, até que ele instalou o Império Francês. Fez as leis do Código Napoleônico, que era importantíssimo. Dominou a Europa, ganhou da sua família várias vezes lá na... Não só na Alemanha, tudo na França. Tinha condições de viver. E caiu. Peraí, gente. Espera aí que o Dom Bertrand vai chamar vocês de claque de novo, por favor. Eu não sei se deu pra perceber, mas o Jô meio que deita e rola nessa entrevista, né? Ele tá, assim, se deliciando com a
pretensão suprema do cara, achando que vai instaurar uma nova monarquia no Brasil. Parece até roteirizado. O Jô pergunta, o príncipe responde, o Jô comenta e o auditório ri alucinadamente da cara do Dom Bertrand. E isso se repete por 34 minutos. Você não acha que é um anacronismo delicioso a monarquia hoje? Um anacronismo são as repúblicas, que são regimes que são utópicos, que datam de muito antes de Cristo e Platão e que nunca deram inteiramente certo. Os regimes mais modernos, dias atuais, são todos monárquicos. Das 25 nações mais ricas do mundo, 18 são monarquias e apenas 7 são repúblicas. E das 25 mais pobres também? Não são monarquias, são todas repúblicas. Algumas monarquias. Não, são todas as monarquias africanas não são consideradas? Nenhuma. Não existe monarquia na África. O rei africano não é considerado rei, quer dizer, rei de uma tribo africana não entra nisso. Rei é só da Bélgica. Quer dizer, o rei, para ser rei, ele tem que ser branco. Por exemplo, o rei Selassie. Gente, eu tô falando sério. De novo, Jô pergunta, o Bertrand responde, o Jô comenta e o povo cai na gargalhada. Dessa vez, ele queria saber se tinha instabilidade política e corrupção na monarquia. Você acha que isso se deve exclusivamente às instituições à República e não aos homens que estavam participando desse momento da República? Mas é que exatamente a República transformou, para usar a expressão do Rui Barbosa, o parlamento numa praça de negócios. Corrompeu a nação. Antes disso não havia? Um caso só durante o período do segundo reinado. O barão de Cotegipe que importou uma partida de Popelini. Foi o único que foi descoberto. Sem pagar impostos. Deu para entender o tom da entrevista, né? Aí o tempo passa, o Brasil continua sendo uma república, mais combalida, é verdade, mas ainda assim uma república. E aí a gente chega em 2017. Dessa vez, o grande programa de entrevista do SBT é comandado não por Jô Soares, mas por Danilo Gentili. É uma honra receber um nobre tão ilustre assim no programa, Diguinho. Dom Bertrand! Já deve ter dado para perceber, mas vamos lá. Ao contrário do Jô, o Danilo Gentili leva o príncipe a sério. Se você me permitir um pouquinho de intimidade, posso te chamar só de Vossa Alteza Imperial e Real Dom Bertrand? Ou não, só Dom Bertrand, se quiser. E o Gentili leva tão a sério o príncipe que a entrevista tem bem menos risos do que a anterior. E quando tem risos, digamos que as piadas são diferentes. Se tivesse que escolher entre dois nomes, a princesinha ou a fininha da primeira dama, qual que escolheria? Princesinha. Alguém tem dúvida? E tá aí o que aproxima e o que separa um Jô Soares de um Danilo Gentili. Os dois podem ser muito competentes como entrevistadores e como humoristas. Mas tem algumas piadas que só o Danilo Gentili leva a sério, né? Ele é um cara legal. É uma pessoa maravilhosa, é quase que um deus. Quando eu olho pro céu, às vezes, as nuvens se abrem e eu vejo... Não, é verdade, não tô brincando. Eu vejo o Danilo Gentili, cara.